Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer mais uma novidade aqui para o canal, o fundo GARI 11, antigo GALG 11 da Guardian Gestora. A gente vai trazer o relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de julho, mas como ele lança no apagar das luzes do mês seguinte, então não tinha como trazer logo. Mas como a gente está trazendo ele depois do final do mês, a gente já sabe quais são os dividendos que vão ser pagos agora no mês de agosto, então a gente vai trazer essa informação para vocês também. Mas antes a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o dividend yield pago pelo fundo foi de estúpidos 11,33%. Pessoal, para quem acompanha fundo de tijolo, sabe que esse yield é um yield estúpido para fundo de tijolo. Normalmente, os fundos de tijolos pagam, a maioria, entre 8 e 9,5%. Os bons, em termos de yield, é que conseguem pagar na faixa de 10, 10,5%, dificilmente 11%. E esse aqui está pagando 11,33%. Ele tem uma alavancagem? Tem. Normalmente, fundo que tem alavancagem consegue pagar um pouco mais, mas a alavancagem dele é relativamente pequena. A maioria desses fundos que eu estou falando para vocês, que pagam 9%, 9,5% por aí, tem alavancagem também, entre 10% e 15% de alavancagem. Dificilmente um fundo de tijolo não tem alavancagem nenhuma. Esse aqui tem 20% de alavancagem e está com esse retorno top. E no momento, ainda tem esse detalhe, no momento, atualmente, ele está com P sobre VP de 0,97, ou seja, ele está com 3% de desconto. Ou seja, ele está 3% mais barato do que deveria estar, fazendo aquele ajuste que eu gosto de fazer no dividend yield pago nos últimos 12 meses, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando P sobre VP1. Quanto seria esse dividend yield distribuído nos últimos 12 meses se isso estivesse acontecendo no momento, que é o que eu considero sempre o mais justo? Cairia esse dividend yield de 11,3% para 11%, ou seja, cairia 3 décimos, o que ainda nos traz um dividend yield muito bom. Segundo a própria gestora, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho no relatório dele, tem uma parte lá no relatório, eu achei sensacional, que o nome é O GARI na fila do pão, o que somos na fila do pão. É muito engraçado isso, viu? E lá ele mostra pra gente que, comparado com os irmãozinhos dele, ele só tá atrás de 2 fundos em termos de dividend yield. Somente o SARI 11 e o VIU 11 é que possuem dividend yield acima dele nos últimos 12 meses. Só que eu não conheço esses 2 fundos, não dá nem pra comentar. Eu não sei se eles estão com yield bom porque eles estão muito descontados. Normalmente isso aí distorce. Você viu agora com essa informação que eu trouxe pra vocês. Só porque ele tá com 3% de desconto, caiu 3 décimos o yield. Ou seja, esses fundos aí, se tiverem com desconto de mais de 10%, por exemplo, esse yield deles cairia tanto que poderia ficar abaixo do GARI 11 aqui. Mas a gente vai mostrar lá, nessa fila do pão, como é que tá a situação do fundo. Eu ia até trazer agora para vocês, mas como ele tem essa parte no relatório que fala desse comparativo entre os fundos que são similares a ele, para quem não sabe, esse fundo, o nome dele era GALG 11. Por que era GALG 11? Porque ele é um fundo exclusivamente de logística. Aí ele resolveu expandir os horizontes dele. E aí agora colocou renda urbana na carteira, ativos de renda urbana. E agora então tá com logística e tá com renda urbana. Tá com esses 2 segmentos aqui de tijolo. Então por isso ele virou o que o pessoal chama de fundo de tijolo híbrido, porque ele agora tem renda urbana e porque ele já tinha logística. Então agora ele é considerado um fundo híbrido que navega entre esses 2 mares, né, digamos assim. E o yield que vai ser pago nesse mês agora de agosto dele é novamente o mesmo que está sendo pago nos últimos meses, é 8 centavos,7, quase 9 centavos por mês. E esse yield de 8,7 centavos nos dá um retorno no mês de 0,96. Meus amigos, 0,96 de yield do mês é muito top, porque os fundos bons de tijolos normalmente rendem entre 0,75 e 0,80, tem alguns que são abaixo de 0,70, e fundos bons mesmo, tipo o HGLG, se eu não me engano, tá 0,65, enquanto ele aqui tá nos trazendo um yield espetacular de 0,96. Isso aqui mais ou menos é o que os fundos de papel trazem, é nessa faixa de 0,96, e a gente vai mostrar para vocês no relatório como é que tá o fundo atualmente. Então, para começar a história, esse relatório aqui é muito completo, e como é a primeira vez que a gente está trazendo esse fundo aqui para o canal, eu vou trazer alguns números, algumas informações que normalmente eu só trago no primeiro vídeo, e normalmente eu nunca mais falo. Eu faço essa base, mostrando, por exemplo, quem é o administrador, quem é a gestora, liquidez, quantidade de ativos, e eu só trago depois correções, digamos assim, se aumentou a quantidade de ativos, se mudou o valor patrimonial, se mudou o gestor, alguma coisa desse tipo, é que eu trago. Essas coisas básicas que eu vou mostrar agora para vocês, eu não trago mais. Esse vídeo pode se tornar maior por causa disso. Por isso
isso mesmo, fica até o final para ver tudo que eu vou trazer para vocês. É muita informação. Então vamos lá. O nome do fundo é Guardian Real Estate. Antes era Guardian Logística. E agora, com essa mudança para Guardian Real Estate, mudou também o ticker, que era GALG11 e virou GARI11. E ele quer investir em diferentes tipologias, porque antigamente, como eu falei, ele só investia num determinado tipo de ativo, que era o segmento de logística, e agora está investindo também em renda urbana. E ele tem bons imóveis e inquilinos de excelente capacidade de crédito, e sempre na base de contratos atípicos. Ele trabalha só com contratos atípicos que tem uma multa de rescisão integral. E ele também, além das distribuições de dividendos, eles buscam ter oportunidades para realizar ganhos de capital, ou seja, ele vende ativos para distribuir com os investidores, além disso, também reciclar o portfólio. Então, vamos lá. O fundo atualmente conta com um valor patrimonial de 1 bilhão e 19 milhões. Quando ele ainda era GALG, ele não ultrapassava nem a barreira dos 500 milhões, ou seja, ele mais do que dobrou de tamanho depois que mudou de nome também. O rendimento do mês passado, que isso aqui é o que foi pago em julho, também foi 8,7 centavos, igual a esse mês. Aliás, nos últimos meses, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele está pagando exatamente isso aí como um reloginho. E o valor patrimonial do fundo é R$ 9,36. E você vê aqui nesse relatório, ele mostra que o valor da cota de mercado era R$ 9,06, ou seja, ele também estava descontado nessa época, como ele está descontado agora. A liquidez diária do fundo é muito top, quase 5 milhões de movimentação diária, e ele conta com 208 mil cotistas, quase 209 mil, ou seja, ele tem uma quantidade de cotistas muito alta, até por isso ele tem essa liquidez diária tão alta. E outra informação muito importante e boa é que o fundo está com 0% de vacância, tanto a física como a financeira. A administradora do fundo é o Banco da Ecoval, a gestora, como eu falei para vocês, é a Guardian Gestora. O fundo teve início na nossa bolsa em 2020. A taxa de administração circula entre 0,94% e 1%. É uma taxa de administração ok, porém ele tem uma taxa de performance que é 20% do que exceder o benchmark do fundo, e o benchmark do fundo é o que? IPCA mais 6. Eu acho que ele está batendo essa meta aqui, esse benchmark, mas a gente não tem certeza porque não fica claro lá na DRE do fundo. Mas eu creio que ele está batendo esse benchmark e está sendo cobrado taxa de performance. Eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar para você: você possui o GARI11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, achando que ele está pagando pouco? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de tijolos dessa zona aí de fundo de logística e de fundo de renda urbana. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fundos imobiliários desses segmentos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, se inscreva já agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho que é importante. Comente aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta de 500 views, no iniciozinho do mês que vem, eu já observei que ele só lança o relatório no último dia do mês. No iniciozinho do mês de setembro, estaremos trazendo mais uma leitura aqui do relatório do mês de julho do GARI11 para você, se a gente bater a meta de 500 views. Então aqui ele traz para a gente, nesse relatório, a ampliação da tese de investimento. Ó, no segundo semestre de 2023, o fundo anunciou um plano de ampliação da tese de investimento. O nome do fundo era Guardian Logística, GALG11, antes que era concentrado apenas em galpões logísticos. E agora ele passou a ser um fundo híbrido que tem galpões logísticos e também tem renda urbana. E ele fala também nessa ampliação da tese de investimento, foi importante essa oferta da quinta emissão. E ele conseguiu, com essa quinta oferta, captar 625 milhões, praticamente dobrando o tamanho do fundo, com essa oferta única aí. Ele até fala que foi uma das maiores captações feitas junto à pessoa física da indústria em 2023. A gente vê que ele fala aqui que no mês de março desse ano, ele firmou o contrato de aquisição de 21 novos ativos. Meus amigos, ele tem 25 ativos no momento. Ele captou 21 ativos só nessa emissão. Ou seja, ele basicamente tinha 4 ativos. Ele era muito pouco diversificado, quase não tinha nada. E agora está com 21 novos captados apenas nessa quinta emissão. Aqui ele nos traz uma comparação do que era antes, quando era GALG11, e do que é hoje, e também do que é previsto. Mas a gente vai focar só no que era antes e no que é hoje. Patrimônio líquido era apenas 500 milhões, meio bilhão, e passou a ser 1 bilhão e 19 milhões, mais do que dobrou. Antes era só logística, 100%. Agora ele está meio a meio, basicamente. 49 e 51. Metade logística e metade renda urbana. Antigamente tinha 5 ativos e agora tem 25, aumentou em 20. Inquilinos, antes ele só tinha 3, agora ele tem 6. Em termos de inquilino, ele ainda está pouco diversificado. Você vai ver que a maioria dos ativos, desses que ele comprou de renda urbana, são do Mix Mateus. Então, vários são Mix Mateus e vários são GPA, Grupo Pão de Açúcar. Então, por isso ele não diversificou em quantidade de inquilinos, mas diversificou muito em quantidade de ativos. Aí você vê outras coisas importantes. A alavancagem dele era 42%, era muito alta. Muita gente tinha medo do GALG11 porque ele era muito alavancado, e agora a alavancagem caiu para 23%. Uma alavancagem bem ok, 23%. A liquidez diária
dele era apenas 1,5 milhão, o que já era uma liquidez diária interessante, agora passou a ser 5 milhões, mais do que triplicou. E o dividend yield na época era 10,8. Para quem estava tão alavancado assim, era para ser muito mais. E agora que está menos alavancado, está com um dividend yield maior. Aqui ele fala 11,5, mas como eu falei para vocês, atualmente é 11,3, e se fizer aquele ajuste que eu mostrei para vocês, ficaria 11%, mas que ainda é um dividend yield do ano muito bom, considerando que ele é um fundo de tijolo. Aqui ele cita a carteira dele no mês de junho, e ele fala que todos os imóveis estão 100% adimplentes. Isso é sempre muito importante a gente citar isso, e a gente viu lá em cima no começo quando ele falou também. Todos com contrato atípicos, e no mês de junho também teve 2 dos nossos imóveis que sofreram reajuste no aluguel, ou seja, muito bom também, do Mix Mateu de Itabuna e o de Maceió. O reajuste foi de 4,3%, representando o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. E aí tem esse negócio aqui, ó, o Gari na fila do pão. É muito legal. Essa parte aqui do relatório a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aqui a gente traz o guidance de distribuição de dividendos. Aí ele fala que o guidance está entre 8,5 centavos, ou seja, 8 centavos e meio, e 8,8 centavos. E ele está pagando quanto? 8,7 centavos, ou seja, ele está na parte de cima do guidance, praticamente pagando o máximo do guidance. E aí ele fala de novo daquela questão da distribuição de dividendos de 8 centavos,7, que relativa ao mês de junho, que foi pago no dia 5 de julho. E como eu falei para vocês, já foi confirmada mais uma distribuição igual, de 8,7 centavos. Aqui a gente chega na DRE do fundo, e essa aqui é uma das melhores DREs que existe de fundo de tijolos, porque é daquele tamanho que eu falo que é o ideal, 12 meses, ele traz os últimos 12 meses do fundo. Você vê que antigamente o fundo tinha uma receita muito menor. Aí claramente que quando ele começou a expandir por causa da emissão, você vê que ele começou a crescer as receitas. Mais do que óbvio isso. Então a gente pode até esquecer um pouco esse passado, porque esse passado não reflete o presente. Então focando aqui nos últimos 2 meses, a gente vê que as receitas dele cresceram de maio para junho 1 milhão praticamente. Quase fechado 1 milhão. De 13 milhões e 900 mil para 14 milhões e 900 mil. Você vê que cresceu um pouco a receita imobiliária de logística. Isso aqui, apesar de não ficar claro, é a receita do pagamento dos aluguéis. 8 milhões e 979 mil. Aqui em cima, dos inquilinos de logística. Embaixo, o dos inquilinos de renda urbana. 4 milhões e 700. De maio para junho não teve diferença nenhuma, mas de maio para junho aqui teve diferença. Cresceu em praticamente 1 milhão. É basicamente essa diferença daqui na receita total, é por causa desse aumento aqui, as receitas trazidas pelos inquilinos de logística, de 1 milhão a mais. As despesas aumentaram em também 1 milhão. Estranho, né? Por que aumentou tanto a despesa? Porque normalmente aumenta em termos proporcionais. Aí aqui aumentou 1 milhão nas receitas, não era para ter aumentado 1 milhão nas despesas, não faz muito sentido. Mas a gente vê que o que aumentou mesmo foi essa despesa imobiliária. Não fica claro pra gente o que é, porque ele não explica o que seria essa despesa imobiliária. Até aqui não tem, por exemplo, falando de despesa administrativa. Aqui poderia ser, por exemplo, sabe o quê? Cobrança de taxa de performance. Pode ser. Que ele poderia ser igual aqueles outros fundos que existem por aí. Vou citar os fundos da Valora, que cobram apenas taxa de performance de forma semestral. Eles vão acumulando mês a mês, de janeiro a maio, e em junho cobra toda a taxa de performance. Pode ser isso. Por isso que teve esse 1 milhão. Aí você vê que no final das contas, o mais estranho que eu achei foi isso aqui. O resultado, ou seja, o lucro líquido do fundo, nos últimos meses é exatamente o mesmo valor. 10 milhões e 950 mil. Nunca vi algo ficar tão perfeitinho assim. Normalmente sempre tem variação para cima e para baixo. E aqui não, perfeito. 10 milhões e 950 mil nos últimos 4 meses, de março a junho. Inclusive, como aumentou essa receita, mas aumentou em 1 milhão a despesa, se anulou. E aí basicamente deu o mesmo valor. E ele está pagando integralmente todo o lucro que ele tem. Vários fundos fazem o quê? Eles pegam aqueles 5% e guardam para poder usar do jeito que eles quiserem, porque eles são obrigados a distribuir durante o semestre apenas 95% do lucro obtido. E não, ele está distribuindo 100%. Ó. Recebeu 10 milhões e 950 mil nos últimos 4 meses, e o resultado por cota, ou seja, o lucro por cota, foi de exatamente 8,7 centavos. Nos últimos 4 meses ele pagou exatamente 8,7 centavos. Você vê que nos últimos 4 meses, agora esse quinto mês, 5 meses distribuindo 8,7 centavos. E antes ele pagou 8,6. Aí você vê que em janeiro foi 8,9, foi mais. Você vê que subiu, né? Era menos aqui nessa época, provavelmente por causa da alavancagem, porque quando tem alavancagem, ele tem uma despesa financeira muito alta. Você vai ver aqui a despesa financeira, ó, olha aqui a despesa financeira como era alta. Exatamente isso. A despesa financeira, quando ele estava muito alavancado, era muito alta. Era 2 milhões e 300 mil todo mês. E agora está na faixa de 1 milhão e 700. Aqui está a lista de todos os imóveis. Você vai ver aqui, ó, a lista aqui é grande. 11 imóveis do GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. Então mostra os endereços, mostra
mostra o que é, mostra qual é a tipologia. A maioria agora é renda urbana. E aí você vê que 11 são do GPA, e aí do 12 até o 20, ou seja, 9 ativos do fundo agora são do Grupo Mateus. E aqui também diz as cidades. Na coluna final mostra quanto é o valor da receita. E no fim, ele mostra os ativos, que eram tudo Galpão Logística que o fundo tinha na época, ele era Galg 11 ainda, que era esses Air Liquid, são 2, esse BAT, BRF e Almanara. São esses 5 ativos que o fundo possui, que são de logística. Tá aqui no finalzinho, você vê que, por exemplo, esse do BAT é gigantesco. A receita vinda dele, sozinho, é cerca de 28%, ou seja, dá um problema aqui no BAT, meus amigos, o fundo sofre. Por isso que é até bom, num caso desse, reciclar o portfólio, tentar vender isso aqui, caso esse BAT dê um problema, e é 28% da receita do fundo vem desse BAT aqui, e 16% da BRF. Então a gente chega aqui na parte final do relatório para mostrar para vocês quem é o Gari 11 na fila do pão. Olha aqui, o Gari 11 está trazendo um dividend yield comparado com os outros, digamos assim, os irmãos dele, que ele se compara, separando quem é tijolo híbrido, quem é renda urbana e logístico. Já que ele é um mix dos dois, ele se compara com os que são mais próximos dele, que são esses que também são híbridos, e se compara com os de renda urbana e se compara com os de logística. Você vê que o yield dele, distribuído nos últimos 12 meses, comparado à logística, é bem maior. Olha o HGLG, que é um dos melhores, é só 8%. Aí a maioria você vê que é 9%, ó, 9% BTLG, 9% XPLG, 9% Bresco, 9% LVBI e 8% VILG, que está mais próximo aqui do HGLG é o VILG, e na média 8,8%, e ele é 11%, ou seja, ele está cerca de 2,5% acima do yield desse fundo de logística. E em relação aos de renda urbana, porque a maioria dos renda urbana tem que ver também isso, a maioria é alavancado. Eu acho que o único que não é HGRU, por isso que o HGRU está trazendo dividend yield menor, porque ele não é alavancado. O TRXF adora uma alavancagem, está alavancado em uns 30% atualmente. Esse é um dos que chega mais próximo, 11%. Esse aqui iguala, né, na realidade, o RBVA, e o VIU passa. O VIU é o que passa assim com mais sobra. Eu não sei como é que tá o VIU. Pode ser que o VIU esteja muito descontado e por isso o yield dele esteja tão alto assim. Agora, comparando com os híbridos, que são os mais próximos dele, o SARI 11 tá batendo ele mais por 0,2. Aí os outros, a maioria tá perdendo feio, né? O KNRI nem se fala. Muita gente gosta do KNRI, mas olha a distribuição dele, péssima. 7,4% só ao ano. 11% o TVRI, que eu não conheço. Quase 9% ao ZR. RBRP. E tem o SARI 11 aqui, que eu não conheço direito, por isso eu não posso nem comentar esse SARI 11. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora é mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos a meta de 500 views no iníciozinho do mês de setembro, estaremos trazendo mais uma vez a leitura do relatório do mês de julho aqui do Gari 11 para você. E aqui embaixo tem mais um vídeo para você continuar acompanhando o canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!